Olá e sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio desta minissérie. Neste episódio, iremos abordar os últimos 3 direitos-chave da saúde reprodutiva, bem como o papel do psicólogo e outros profissionais para o cumprimento dos mesmos. E sem mais demoras, vamos dar início ao nosso último episódio. O aborto, ou interrupção voluntária da gravidez, permaneceu ao longo da história como uma prática obscura e ou feita clandestinamente. A população, os profissionais de saúde e os responsáveis pela formulação de políticas acreditam que o aborto induzido pode levar a sequelas adversas na saúde mental dos indivíduos. No entanto, sabe-se que essa crença é falsa. Órgãos de direitos humanos forneceram orientações claras sobre a necessidade de descriminalizar o aborto. Garantir o acesso a esses serviços de acordo com os padrões de direitos humanos faz parte das obrigações dos Estados para eliminar a discriminação contra as mulheres e garantir o seu direito à saúde, bem como outros direitos humanos fundamentais. A maioria das gestações na adolescência é indesejada e 1/3 dessas gestações termina em aborto. Os abortos médicos e cirúrgicos são seguros e bem tolerados por adolescentes, tal como em mulheres mais velhas em idade reprodutiva. A morbidade a curto prazo é rara e as sequelas psicológicas ou de saúde adversas a longo prazo não estão associadas ao aborto sem complicações. As adolescentes enfrentam barreiras únicas para aceder a serviços de aborto que atrasam o atendimento e aumentam a complexidade do aborto. Os psicólogos, tal como os médicos, atuam como um recurso fundamental no fornecimento de informações precisas e apoio a adolescentes com gravidez indesejada. Assim, melhorar o apoio psicológico à mulher implica ouvi-la e respeitar a sua escolha. Embora reconheça a diversidade das questões éticas e morais relacionadas com o aborto, a American Psychological Association, ou APA, concentrou a sua atenção em fatores psicológicos, mais recentemente ao nomear um painel de especialistas para efetuar uma revisão da literatura sobre os efeitos psicológicos. Não é de surpreender que o aborto de forma ilegal tenha mais probabilidade de ser associado à culpa do que o aborto legal, e as mulheres a quem foi negado um aborto terapêutico relatam dificuldades psicossociais significativamente maiores do que aquelas que tiveram direito ao aborto devido à sua saúde mental precária. Anualmente, são estimados ocorrer 25 milhões de abortos inseguros. A cada ano, 7,9% das mortes maternas são atribuídas a aborto inseguro e são maioritariamente em países onde criminalizam cultural ou legislativamente a prática de aborto. As mortes devido à insegurança do aborto são totalmente controláveis e evitáveis. Países com menos restrições relativas ao aborto apresentam taxas mais baixas de aborto do que aqueles super restritivos a este assunto. A negação, criminalização ou adiamento do acesso ao aborto seguro e a continuação forçada de uma gravidez foram identificadas como sendo formas de violência de género contra as mulheres, em que a sua saúde é posta em risco. Adicionalmente, a submissão de mulheres e meninas a atitudes humilhantes e de julgamento em contextos de extrema vulnerabilidade e onde os cuidados de saúde oportunos são essenciais, equivalem a tortura ou maus tratos. Os aspectos referidos anteriormente levam as mulheres em todo o mundo a recorrer a abortos inseguros e de formas que são completamente desumanas, arriscando a saúde física e mental destas mulheres. É fundamental, neste aspecto de saúde reprodutiva, descriminalizar o aborto em todos os aspectos, respeitando as decisões das mulheres, prevenindo a prática de abortos inseguros pelo facto de não permitirem esta prática nos seus países e remover as barreiras de prestação de serviços de aborto. O psicólogo contribui nestas ações ao clarificar os aspectos e consequências previsíveis de abortos inseguros e de fracas medidas de saúde reprodutiva. Os serviços médicos pós-aborto, que também devem incluir um psicólogo, devem estar sempre disponíveis, seguros e acessíveis, independentemente de ser legal ou não, eliminando o atraso nas prestações de cuidados médicos. A SIDA, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é uma condição crónica causada pelo vírus do HIV, que tem sido desde sempre motivo de estigmatização para as pessoas que com ela vivem, devido a fatores como a atribuição de culpa e responsabilidade aos seus portadores e a condição física das pessoas nos estágios mais avançados da síndrome, que tem como consequência uma maior dificuldade em socializar. Esta estigmatização é mais forte quando falamos de certos grupos sociais, como homossexuais, toxicodependentes e minorias étnicas, que
por si só já experienciam mais atitudes preconceituosas e de discriminação. Isto traz a estes indivíduos consequências negativas a vários níveis, tais como deterioração das relações interpessoais, uma vez conhecida a condição, manifestação de emoções negativas por parte da pessoa portadora e das que a rodeiam, efeitos adversos na saúde, como a possibilidade de surgimento de novas infecções, stress devido à necessidade ou desejo de esconder a sua condição, possível perda do seguro de saúde e ou perda do emprego, violência física, problemas de acesso aos serviços de saúde, deterioração das relações produtivas com os profissionais de saúde física e mental. Todas as semanas, por volta de 7.000 meninas entre os 15 e 24 anos são infectadas com HIV. As doenças relacionadas com a SIDA são a causa principal de morte entre mulheres e meninas adolescentes na idade reprodutiva, ou seja, entre os 15 e os 49 anos. As mulheres são o segmento de pessoas com SIDA que mais se cresce, mas muitas vezes recebem esse diagnóstico quando a doença se encontra já em estádios avançados. As relações de poder desiguais com base no género resultam em mulheres e meninas adolescentes serem muitas vezes incapazes de recusar sexo ou exigir práticas sexuais seguras e responsáveis. As práticas tradicionais nocivas, como a mutilação genital feminina, poligamia, bem como violência marital, são causas que levam muitas vezes a contrair o vírus HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Assim, a prevenção desta doença requer atenção especial às minorias. No entanto, é errado afirmar que a SIDA é uma doença de minorias. O público e a comunidade médica devem reconhecer que qualquer pessoa que se envolva em comportamento sexual de risco ou relacionado com drogas está potencialmente em risco. Os direitos relacionados com esta doença são reconhecidos nos padrões internacionais dos direitos humanos que protegem os direitos à vida, saúde, privacidade e a não discriminação. Direito à saúde inclui a prevenção, tratamento e controle de doenças epidémicas, tal como assegurar as condições necessárias para assistência médica em caso de doença ou não. A todos, mas abrange também a disponibilidade e acessibilidade para prevenção, tratamentos e cuidados de apoio ao HIV, tanto para crianças como para adultos. A confidencialidade deve ser assegurada. A privacidade da pessoa portadora de HIV deve ser respeitada. Proibição de qualquer tipo de discriminação às pessoas infectadas num contexto de saúde em geral, mas principalmente reprodutiva. É direito delas também a escolha sobre a quantidade e a altura em relação a ter filhos. Este aspecto é importante, pois mulheres soropositivas são muitas vezes, pela sua doença, incentivadas a abortar ou a esterilização. Incluir os grupos marginalizados em todos os aspectos de resposta ao HIV é importante para prevenir e combater a propagação da doença. É necessário garantir, sem preconceito e discriminação, o direito à informação, educação e serviços de saúde sexual para todas as mulheres e meninas, incluindo aquelas que não residem legalmente no país. O psicólogo deve, deste modo, estar presente nesses serviços de saúde sexual, de forma a poder abordar a situação da forma mais informada possível, fornecendo às pessoas informação e perspectivas adequadas ao contexto do indivíduo e a outros problemas subjacentes que ele possa apresentar. Falando agora sobre o tópico das mulheres defensoras dos direitos humanos. Estas são mulheres que desempenham um papel crítico na promoção da responsabilidade e respeito por padrões internacionais dos direitos humanos. Estas defensoras podem ser representantes da sociedade civil, ativistas, advogadas, jornalistas, membros parlamentares ou judiciais, bloggers, influenciadores, assistentes sociais e prestadores de serviços de saúde, que muitas vezes desempenham papéis fundamentais para garantir que mulheres e meninas possam exercer os seus direitos. Dito isto, nem sempre são descritas como mulheres defensoras dos direitos humanos e nem sempre se identificam como tal. Segundo declarações das Nações Unidas, estas pessoas devem ter como direitos humanos a liberdade de expressão e opinião, a liberdade de se reunirem pacificamente e de associação, o direito de acesso e financiamento e o direito de discutir e desenvolver novas ideias dentro desta área dos direitos humanos, podendo ainda fazer reclamações acerca das políticas dos direitos humanos instituídas. No entanto, estas mulheres que agem de maneira a proteger os direitos humanos sofrem frequentemente assédio e violência porque são vistas como pessoas que desafiam as noções tradicionais de família e os papéis de género da sociedade. Esta situação pode gerar hostilidade do público, grupos religiosos, família e ou comunidades.
Os defensores da saúde e direitos sexuais e reprodutivos são os primeiros que frequentemente são atacados, e quando aqueles a serem defendidos são pessoas LGBT e intersexuais, profissionais sexuais, indivíduos toxicodependentes ou pessoas portadoras de HIV, os perigos são maiores. Estas defensoras também podem enfrentar ameaças e violência adicionais específicas de género, tanto na esfera pública quanto na privada, como abuso verbal de género, online e offline, assédio sexual, violação e violência sexual. As pessoas que apoiam ou estão próximas dos defensores, incluindo familiares, também podem ser alvos específicos. Além do género, outros fatores como idade, religião, etnia, classe, deficiência, orientação sexual e identidade de género e a interseccionalidade, ou seja, as formas como estes aspectos se cruzam, são propensos a ameaças e violência. Há uma certa preocupação acerca daqueles defensores que trabalham na área de saúde sexual e reprodutiva e os direitos que daqui advêm. Estes são considerados também defensores dos direitos humanos, pois ao prestarem serviços de saúde sexual e reprodutiva, garantem que as mulheres possam exercer os seus direitos reprodutivos. É importante defender estas pessoas que se arriscam para proteger os direitos humanos de todos, legitimando o seu trabalho para prevenir ou reduzir ameaças e ataques contra eles, garantir um ambiente seguro e propício para estes defensores trabalharem, promover projetos no âmbito de proteger estas pessoas contra ataques físicos e psicológicos e reconhecer que são importantes para que todos sejam livres da violação dos seus direitos e possam usufruir dessa liberdade e igualdade, independentemente do género, religião, opção sexual, entre outros. E assim termina esta minissérie sobre os direitos-chave da saúde sexual e reprodutiva. Esperemos que tenham gostado e que tenha servido para iluminar problemáticas relativas aos temas discutidos. Obrigada por assistirem e até uma próxima!